Olá, seja bem-vindo aqui ao canal. E antes de você assistir a sua aula, eu vou pedir para que você curta esse vídeo, inscreva-se no canal para receber todos os vídeos semanais e também compartilhe o link deste vídeo com pessoas que você conhece que querem aprender inglês, que querem melhorar o inglês. São infinitas as possibilidades. Se você assistiu esse vídeo, gostou dessa aula, gostou da forma como eu ensino, quer aplicar esse conteúdo, quer ter aulas particulares ou até mesmo aulas em grupo, entre em contato comigo através do meu WhatsApp. E o link tá aqui, ó, do lado. Você pode escanear esse QR Code e vai dar direto lá no meu WhatsApp, onde nós vamos estar te atendendo e descobrindo a melhor opção para você aplicar e aprender esse conteúdo. Se você não conseguir escanear esse QR Code, você pode entrar através do link que está na descrição. Mas agora você pode assistir a sua aula, estudar bastante em casa. Vamos embora! Olá, querido aluno, seja bem-vindo aqui em mais uma aula do seu curso de inglês e hoje a gente vai estar falando sobre os artigos indefinidos no inglês. Os artigos indefinidos, você não precisa saber esse nome, mas você tem que saber como usá-los. Para a gente fazer uma comparação com o português, no português os artigos indefinidos são as palavras um e uma. E veja bem, nós não estamos falando do número um, a gente está falando do artigo um ou uma. Por exemplo, um cachorro, uma caneta, um celular, uma cadeira. Então, a gente está falando de algo indefinido, não estou sendo específico sobre o que eu estou falando, e a gente chama isso de artigo indefinido, no português e no inglês também. A diferença é que no inglês a gente vai ter apenas uma palavra para representar tanto um quanto o uma. Por quê? Porque no português nós temos gêneros para as coisas, é o livro e a cadeira, um livro, uma cadeira. No inglês não existe. A gente simplesmente vai falar a book, a chair. Simplesmente a gente vai colocar o a entre aspas para todo mundo. Você vai ver que tem uma regrinha aqui diferenciada para você entender. Então, no inglês, os artigos indefinidos são o a e o an. A gente já vai falar sobre isso, ok? Então, vamos ler 3 exemplos aqui que eu gostaria também de falar um pouquinho sobre pronúncia dessa letra. Porque, primeiro de tudo, a letra A no inglês, a gente pronuncia ela como A. Mas em alguns casos, a gente vai usar o som de A. Você vai entender dentro das frases, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho o rapaz e ele está com uma câmera fotográfica, que no inglês nós chamamos de camera. Ou seja, ele tem uma câmera. He's got a camera. He's got a camera. Algumas pessoas pronunciam he's got a camera. E também tá certo, tá? Depende muito da questão da regionalidade, depende muito da questão da frase em si. Às vezes você vai sentir mais necessidade de falar a camera, às vezes a camera. Tanto faz, não existe definitivamente assim uma regra que você possa estar aplicando de forma consciente. Então, ele tem uma câmera, he's got a camera. Aqui, ela está esperando por um táxi. Então, she's waiting for a taxi. Ou she's waiting for a taxi. Tanto faz. Tem o a, você pode escolher a pronúncia que lhe apetece mais, que lhe deixa mais confortável. Aqui, ela está olhando para a janela e está falando: é um lindo dia. It's a beautiful day. E perceba que ele vai vir sempre no mesmo lugar do português. Em geral, tá, gente? Eu falo sempre, mas eu sei que sempre no inglês é uma palavra muito forte, né? A gente pode ter ali algumas exceções. Mas, em geral, o a no inglês, ou when, a gente vai ver mais pra frente, ele vai estar no mesmo lugar que o um e o uma do português. Então, é um belo dia. É um dia bonito. It's a... Porque você já sabe que para falar é ou está, a gente usa simplesmente it's. Então, it's a beautiful day. É um dia bonito ou belo dia, tanto faz, dá para traduzir das duas formas, ok? Então, basicamente, esses são os artigos indefinidos do inglês. Ele se é o artigo indefinido. A gente vai ter uma variação que a gente vai estar falando agora na próxima parte. Ainda falando somente do a, que é a primeira variação, é quando a gente justamente está falando de uma coisa ou uma pessoa. One thing or one person. Então, por exemplo, se eu quiser falar em inglês, Rachel trabalha em um banco, eu vou falar Rachel works in a bank. Olha se não é igual ao português, gente. Não dá para esquecer esse A, porque se você falou o A no português, ou um ou uma no português, você vai ter que falar o A no inglês.
Então, Rachel works in a bank. In a bank. A gente pode fazer aí a união e transformar em in a bank. E não simplesmente Rachel works in bank. Porque senão vai ficar o sentido de Rachel trabalha em banco. Não, é Rachel trabalha em um banco. É isso que eu quero falar. Mesma coisa aqui. Como é que eu pergunto para alguém? Posso te fazer uma pergunta? Posso te perguntar uma pergunta? Can I ask a question? Uma pergunta. A question. I don't have a job at the moment. Vamos traduzir. Eu não tenho um trabalho. A palavra job significa trabalho ou emprego. No momento. At the moment. Eu não tenho um trabalho no momento. There's a woman at the bus stop. Tem. Isso aqui é o tem, tá? A gente traduz como tem, do verbo haver. Tem uma mulher no ponto de ônibus. There's a woman at the bus stop. Uma mulher. A woman. Então, para falar um banco, a bank. Uma pergunta, a question. Um emprego, a job. Uma mulher, a woman. Então, vamos agora falar da variação, que é o N, porque existe o N também. E quando é que eu vou usar N ao invés de A? Quando eu quero falar uma frase que contém um ou uma, e a palavra que vem depois, ela começa com o som de vogal. Para você que tem dúvida, as vogais no português são as mesmas vogais do inglês. A, E, I, O e U. Então, se a próxima palavra ela tem o som de vogal, eu vou colocar em vez de A, eu vou colocar o N. N. E perceba que eu preciso terminar com o som de N. Palavras no inglês que terminam com N, a gente termina com N. N. Porque a gente vai linkar depois com a próxima vogal que vai vir. Então, preste atenção nas seguintes frases. Você quer uma maçã ou uma banana? Primeiro de tudo, no português é assim que você fala. Você quer uma maçã ou uma banana? A gente não diz que você quer maçã ou banana. Você quer uma maçã ou uma banana. Esse é o ideal, é o correto que devemos falar. E no inglês a gente também fala assim. Do you want an apple or a banana? Ou a banana. Então, vou ler mais uma vez. Do you want an apple or a banana? An apple. Olha como a gente junta esse N com o A. Esse é o único objetivo de ele estar aí, gente. É para fazer o link, para linkar um som com o outro. An apple. An apple. Então, olha só, começou com vogal A. Tem som de vogal A, que no caso é apple. Apple. Do you want an apple or a banana? Você quer uma maçã ou uma banana? Então, usamos o N. Próxima, eu vou comprar um chapéu e uma sombrinha. Pode ser também guarda-chuva. Eu vou comprar um chapéu e um guarda-chuva. I'm going to buy a hat and an umbrella. An umbrella. Porque a palavra umbrella significa guarda-chuva ou sombrinha. E a palavra hat significa chapéu. I'm going to buy, eu vou comprar a hat and an umbrella. Umbrella começa com U, tem som de umbrella, ou seja, tem som de U, então, an umbrella. Aqui eu tenho um H. H é uma consoante e hat tem som de H no início. Então, a hat, eu uso A e não N. Próxima frase. Tinha um programa interessante na TV ontem à noite. There was an interesting program on TV last night. O nosso foco é aqui, ó. Um programa interessante. An interesting program. Um programa interessante. No inglês, nós colocamos os adjetivos antes dos substantivos. Então, um programa interessante no inglês é an interesting program. Então, lembre-se disso, desse detalhe de colocar o adjetivo na frente. Porque você vai botar o an aqui por causa do interesting e não por causa do programa. Cuidado, atenção nesses detalhes.
Interesting. A palavra interessante começa com I, tem som de I. Então, interessante, an interesting program. Então, recapitulando, para falar uma maçã, an apple. Um guarda-chuva, an umbrella. Um programa interessante, an interesting program. Mas é claro que nós temos algumas exceções. Quando nós tivermos, por exemplo, a palavra hour, que significa hora, assim, a palavra hour começa com H. Escrevemos ela com H. Mas ela não tem som de H, ela tem som de O. Hour. Hour. Se ela tivesse som de H, nós pronunciaríamos essa palavra da seguinte forma. Hour. Olha o som de ha do português, que é o som do H no inglês. Então, o correto é eu usar an hour e não a hour, porque ele começa com consoante, mas essa consoante não tem som de consoante. E é importante você analisar também o som. Então, pela escrita, a gente colocaria a hour, mas a gente pronuncia hour com som de sem H, com som de O, é o H mudo. Então, o H, quando ele não é pronunciado, a gente vai colocar an hour. Teacher, essa é a única palavra do inglês que começa com H, mas não tem som de H? Não, existem outras palavras. Então, fique atento. Se um dia você conhecer uma palavra que começa com H, mas não tem som de H, ou seja, ela não começa com house, horse, hat, é porque ela não tem som de H, mesmo sendo escrita com H. Existem outras palavras. Você vai colocar, se precisar, né, obviamente, o artigo indefinido an na frente, e não a, ok? É uma exceção. Temos outra exceção. Palavras que começam com vogal dupla, com som de vogal dupla, primeiro de tudo. Por exemplo, a palavra universidade no inglês começa com U, mas no inglês é U. Então, university. É assim que a gente pronuncia. University. Ou seja, a universidade no inglês, ela começa com vogal, mas ela tem som de Y. University. É como se tivesse essa vogalzinha dupla que representa o Y no inglês. Então, se uma palavra começa com U no inglês e ela tem som de U, que também não são todas, mas em geral, sim, o artigo, se necessário, na frente dele vai ser o A. Ele vai quebrar a regra também. E por fim, agora sim, European, mesma coisa. Ele tem a vogal dupla, tem som de vogal dupla, ou seja, tem som de Y. A gente pronuncia European, igual University. Ou seja, ela tem som de consoante no inglês. Y, assim como no português, é uma consoante. Então, se ela tem som de consoante, a gente também vai usar o A, mesmo que comece com vogal. Perceba que aqui eu tenho consoante, consoante, vogal, 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 vogal. Se a gente fosse seguir só a regra escrita, realmente isso aqui estaria errado. Mas não é apenas a regra escrita, e sim o som da palavra, ok? Se você tiver dúvida, volta e assiste de novo, anota essas regras, faça um resumo, porque isso aqui é importante. Só que mais importante do que decorar regras é memorizar exemplos. Aqui eu já tenho 3 exemplos, das quais você vai memorizar na sua cabeça. An hour, a university, a European. A European. Percebeu o som de A e EI mudando? Isso também vai ser, como eu falei antes, você vai, em algumas situações, perceber a necessidade de falar de um jeito, em outras situações, a necessidade de falar de outro jeito. Então, a European, na minha percepção, fica muito difícil de falar. Eu prefiro falar a European, a European. Então, para mim, é mais fácil. Você tem que testar, você tem que falar isso em voz alta e ver o que soa melhor para você. E não ficar se prendendo a tem que ser assim, tem que ser assado. Não. Fale. Se não tem regra para seguir, fale e veja o que é mais confortável para você. Isso é muito importante, ok? Outra situação que a gente usa o an é quando a gente usa o an antes da palavra other. Somente a palavra other significa outro, outra, outros ou outras no português.
Mas quando eu quero falar que é um outro, ou seja, uma coisa que está no singular depois, por exemplo, eu posso tomar outra xícara de café, eu estou falando de apenas uma xícara. A gente vai usar another, an other. Another seria uma outra. Mas a gente não fala assim, né? A gente fala outra mesmo no português. Então, can I have? Posso tomar another cup of coffee? Posso tomar uma outra xícara de café? Ou simplesmente, posso tomar outra xícara de café? Can I have another cup of coffee? Então, quando você colocar a palavra outro ou outra no português antes de coisas que estão no singular, você utiliza another, ok? Se você quiser traduzir como um outro, você pode traduzir também, não tem problema nenhum. Mas eu sei que não é natural para nós usarmos um outro. Mas se você usa também, tá tudo certo, não tem problema. Então, para você ter mais alguns exemplos aqui, nós vamos usar em algumas frases de novo o I e o an. Lembrando que é quando a gente vai falar sobre alguma coisa ou sobre o que uma pessoa é também, por exemplo. Eu posso dizer que o sol é uma estrela, futebol é um jogo, né? Então, a gente está dizendo o que, que aquilo é. Que é igual no português, gente. O sol é uma estrela. The sun is a star. Futebol é um jogo. Football is a game. Dallas é uma cidade no Texas. Igualzinho ao português, gente. Dallas is a city in Texas. Um rato é um animal. É um animal pequeno. A mouse is an animal. Olha, animal começa com A, tem som de A, então é an animal. A mouse is an animal. It's a small animal. É um animal pequeno. Adjetivos vêm antes, lembra que eu falei para você no slide passado. Joe is a very nice person. Traduza para mim esta frase. Joe é uma pessoa muito legal. Joe is a very nice person. Então, para falar uma estrela, a star. Um jogo, a game. Uma cidade no Texas, a city in Texas. Um animal, an animal. Um animal pequeno, a small animal. Viu que eu já não usei mais o an? Porque o que vem depois é o que importa. O que vem depois no inglês é o que importa. Uma pessoa muito legal, a very nice person. Para finalizar, é muito importante que você memorize essa parte. Antes de profissões no inglês, a gente também utiliza o artigo indefinido, que é esse que a gente está vendo, a e an, para empregos e profissões. Então, nós usamos a on for jobs. Por exemplo, alguém chega e pergunta para você, what's your job? Qual que é o seu emprego, seu trabalho, sua profissão? Aí você fala, I am, eu sou, a dentist. Eu sou dentista. No português, a gente não usa, em geral, o artigo indefinido antes, mas no inglês, nós usamos. Então, eu sou dentista, I am a dentist, e não I am dentist, como a gente faria no português. Então, atenção neste ponto, porque nós temos uma divergência aqui entre as línguas. Próxima pergunta. O que Mark faz? What does Mark do? E aí você respondeu que ele é um engenheiro. Ele é engenheiro. A profissão engenheiro no inglês, engineer. Então, ele é um engenheiro. He is an engineer. Usamos an porque engineer começa com E e tem som de E. Próxima é uma pergunta. Would you like to be a teacher? Você gostaria de ser professor? Beethoven era um compositor. Beethoven was a composer. Was a composer. Beethoven era um compositor. Picasso foi um pintor famoso. Picasso was a famous painter. E a perguntinha, você é estudante? Sim, estudante também recebe o I e o an, tá? Are you a student? Ou are you a student? Lembra da variação do I e do a. Fica aí no teu critério. Então, vamos lá.
Dentista, a dentist. Engenheiro, an engineer. Professor, a teacher. Compositor, a composer. Um pintor famoso, a famous painter. Estudante, a student. Lembrando que não quer dizer que as profissões sempre têm que vir com o artigo na frente, mas se você vai dizer eu sou dentista, ele é engenheiro, ser professor, era um compositor, era um pintor famoso, ou simplesmente você é estudante, aí sim a gente precisa compor essas frases usando o a e o an. Mesmo que no português a gente nem sempre use. Isso aqui é decoreba, ok? Muito bem, pessoal. Então, essa foi a aula de artigos indefinidos. Lembre-se que ele é muito parecido com o português. É só você lembrar que o I e o an são a representação em inglês das palavras um e uma, como eu falei lá no início da aula. Então, se você tem dúvida, você pode assistir essa aula quantas vezes você quiser. A gente se vê no nosso próximo encontro. Se você gostou desse conteúdo, não esquece, curta, inscreva-se e compartilhe. Obrigada por assistir, obrigada por fazer parte dessa comunidade. A gente se encontra na próxima aula.